afastar mais, porque senão atrapalha aqui, entendeu? Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Manuel de Andrade, ausente. Deputado... Você tá nervoso por quê? Fica calmo. Deputado Manuel Andrade, presente. Presente, perdão, deputado. Fica calmo. Deputado Cláudio Monteiro, deputado Daniel Marques, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado José Edmar, presente. Já era feio. Raspando a cabeça. Você teve no HPAP ontem? Deputado João de Deus, Isso. presente. Isso é porque ele vai dar. Então já tá. Não, já tá amaciando. Dá uma no cravo e uma na ferradura. Vou te contar mesmo. Pois é, será porque não tem fiação? Não tem fiação, pode levar o caminhão para nós. Acho que não tem problema. É o som do plenário que vai transmitir lá, direto do caminhão. Acho que não tem problema não. O problema é... Cafu. Estão presentes 11 deputados. Portanto, há quórum para discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Sou eu, Cafu, essa porra. Expediente. Cadê o expediente? Presidente, A Zap. olha aqui. Não pode entrar de bola. Ô, João. Não. É? Não pode ter boné? Pode. Não, não tá escrito no regimento. É isso aí. O Cristóvão, homem bom. Não posso. Ata
da 85ª sessão ordinária em 9 de agosto de 1995. Ata da 86ª sessão ordinária em 10 de agosto de 95. E ata da 87ª sessão ordinária em 14 de agosto de 1995. Manelzinho, pede a dispensa aí da leitura. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das atas. Está concedido. Dadas como lidas e aprovadas as atas aqui referidas. Passamos ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Comunicado de líderes. Comunicado de líderes. Comunicado de líderes. Ô, João, não vai ter falação. Ô, João, hoje acabou o turno da fome. Está acabando o turno da fome. Ô, João. Ô, João, você está careca de saber que você não pode votar pelo voto. Senhores deputados, senhor presidente, galeria aqui presente, hoje, com certeza, será um dia que muitos se lembrarão desse dia, porque aqui, nessa casa, se decidirá fatalmente o perfil do Distrito Federal. Ontem eu dizia que nós temos uma responsabilidade muito importante, que é muito mais do que a responsabilidade momentânea, que é muito mais do que a responsabilidade de agora. É a responsabilidade para com a cara que nós queremos dar para o Distrito Federal. E aí hoje nos caberá, com certeza, ter essa responsabilidade. Nós queremos dizer para Brasília qual é a cara que a gente quer dela. A gente quer uma cidade sem planejamento, uma cidade sem mercado de trabalho, uma cidade sem infraestrutura, uma cidade que eternamente vai estar correndo atrás, ou nós queremos uma cidade que possa se planejar. Hoje nós diremos isso e ficará com certeza na memória do Distrito Federal. Mas eu gostaria de usar esse espaço para falar especificamente de algo que vem acontecendo no Distrito Federal, que é a questão do índice de prostituição que tem ampliado significativamente na capital brasileira. Nós podemos presenciar no Distrito Federal coisas que há 5 anos atrás não era perceptível. Aqui na avenida, no eixo, né, o conhecido eixo rodoviário, nós temos um grande número já de pessoas predispostas à prostituição, isso às 8 da manhã, às 9 horas da manhã. Nessa casa foi suscitada a possibilidade de se levantar uma CPI da prostituição. Eu gostaria de convocar os nossos, os companheiros dessa casa, que pensassem com muita seriedade sobre esse problema, porque inclusive nessas avenidas, nós já estamos vendo uma grande quantidade de pessoas de menor. Nós já vemos uma grande quantidade de pessoas com 14, 15 anos. E aí nós não podemos fechar os olhos de forma nenhuma, de maneira nenhuma nós podemos fechar os olhos para isso. E fazendo questão de frisar que esse retrato que Brasília tem hoje, esse índice elevado de prostituição que existe no Distrito Federal hoje, com certeza é fruto de uma política equivocada. Com certeza é fruto de uma política de moradia desordenada. Por gentileza, senhor deputado, a galeria solicita. Som? Porque estão apitando. Não, então tudo bem. Tá. Bom, de qualquer maneira, essa questão hoje que se agrava no Distrito Federal em relação à prostituição e que a gente já presencia com um grande volume, é fundamental que haja um trabalho muito sério, que haja uma pesquisa muito séria nesse sentido. É fundamental que nós tenhamos responsabilidade para com o Distrito Federal e nada mais justo do que preocupação com os nossos adolescentes que hoje se entregam em grande quantidade para a prostituição. E a gente presencia isso, infelizmente, a cada dia se ampliar no Distrito Federal. É algo extremamente significativo. E não tem mais horário, não é mais na calada da noite. Deputado. Encerrando, senhor deputado, senhor presidente, não é mais na calada da noite, faço questão de repetir. Qualquer um que transitar hoje, por volta das 10 horas da manhã, no eixo rodoviário, ele vai estar presenciando um número significativo de pessoas que vão estar predispostas à prostituição. E com certeza, este é um triste retrato da irresponsabilidade como foi conduzido muitas coisas no Distrito Federal.
E essa casa, com Conclua, certeza, tem a deputado. responsabilidade de resgatar. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado José Edmar. Senhor presidente, fui informado dentro de poucos instantes que existia nas galerias dessa casa policiais civil e armado, vestidos como se fossem pessoas da estrutural. Quero deixar claro a minha indignação e parece-me que os 4 ou 5 que estavam lá armados parece que já foram retirados em função da informação da denúncia que fiz ao meu chefe de gabinete da vice-presidência, mas quero aqui manifestar a Vossa Excelência o meu repúdio a tal atitude pela segurança da casa. Aceitaremos, sim, lá dentro, qualquer segurança da casa. Agora, camuflados, se passando por pessoas e armados ali dentro, quero manifestar categoricamente para Vossa Excelência. Quero deixar claro a Vossa Excelência que se tal medida não for tomada de retirar policial civil, eu mesmo vou para lá e retirarei eles, nem que seja no tapa, mas não vou aceitar policial civil junto do povo, armados, disfarçados, querendo coibir o povo. Mas ir lá não, né? Aí vai depender do resultado. Senhor presidente, senhor vice-presidente, a presidência informa a Vossa Excelência que o esquema de segurança prevê o reforço com policiais civis, contribuindo na segurança da casa. E que, de fato, havia policiais que, sem ter a informação precisa, vieram trabalhar portando as suas armas e que já foi providenciado que eles entregassem essas armas à Coordenadoria de Segurança, porque, pelo nosso regimento, é proibido transitar nesta casa portando armas. Isso foi detectado, foi informado à segurança, a presidência foi informada e determinou que fossem recolhidas as armas e elas já se encontram na segurança porque são policiais que vieram auxiliar no esquema de segurança. E qualquer anormalidade eu solicito a Vossa Excelência ou a qualquer deputado que comunique à presidência que estará atenta para encaminhar solução para os problemas. Nós não vamos permitir de forma alguma que a normalidade dos trabalhos seja interrompida por qualquer situação que seja. Então, comunico a Vossa Excelência que as providências já foram adotadas, mas que, de qualquer forma, o esquema de segurança prevê o reforço do policiamento interno pela Polícia Civil também, mas, naturalmente, absolutamente desarmado. Senhor presidente, eu quero agradecer a colocação de Vossa Excelência, dizer que informei, pedi à população que viesse aqui pacificamente, assistisse o debate e que pudesse se manifestar, inclusive nos limites das manifestações permitidas. De qualquer maneira, portanto, me dou no direito de pedir que se cumpra o regimento tanto de um lado quanto de outro. A segurança é permitida, os cuidados quanto à segurança devem ser mantidos, mas nenhuma aberração que possa coibir ou intimidar as pessoas que aqui estão, logicamente, quero manifestar a Vossa Excelência que não permitirei também. A presidência já informou a Vossa Excelência e pede a todas as pessoas, tanto as que apoiam a cidade estrutural quanto aquelas que são contra, que possam acompanhar a discussão e a votação, se manifestando com todo o direito de manifestação, mas de forma ordeira e pacífica, e ocupando as cadeiras que lhes foram reservadas pelas senhas. E qualquer anormalidade, a segurança estará atenta e a presidência tomará as providências que forem cabíveis. Damos continuidade ao comunicado de líderes. Passo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Passo a palavra ao deputado Renato Rainha. Passo a palavra ao deputado Odilon Aires.
princípio, não. A menos que a pessoa tenha algum motivo relevante. Senhor presidente, Não, não. senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, visitantes, trabalhadores. Brasil, o mundo inteiro comemora hoje o início da Segunda Guerra Mundial. Tem países por aí que podem comemorar. Uma economia equilibrada, pleno emprego, saúde, educação, segurança pública. Infelizmente, na América Latina, o Brasil não se pode dar ao luxo de comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque nós temos a guerra implantada na América Latina neste país, que é a guerra da fome, é a guerra da miséria, é a guerra do desemprego, é a guerra de desrespeito ao cidadão, ao sem teto, sem terra. É o povo sofrido, porque falta tudo isso. Educação, segurança pública e o que eu falei. No Distrito Federal não é diferente. O governo que se instalou no Distrito Federal preocupa e muito esta casa. Preocupa e muito as suas alianças. Preocupa e muito a vitória da Frente Brasília Popular, coligada com a ditadura militar, coligada com o PPR, coligada com o retrocesso, com a miséria, com o desrespeito a esta cidade. E hoje nós estamos discutindo aqui, nesta casa, o veto, o direito à moradia, o direito à cidadania, o respeito à vida. Portanto, eu quero dizer que, nesta data, que se comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, hoje aqui a gente relembra que esta guerra começou, que essa guerra deu início a um desgoverno que se instalou. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vemos aqui uma bem articulada manifestação de senhoras muito distintas e que vêm aqui a esta casa defender uma causa que não tiveram coragem de aceitar o meu convite para debater comigo no auditório desta casa. E eu quero dizer às senhoras e senhores presentes aqui deste lado da galeria que eu não tenho medo do confronto de ideias. Eu não tenho medo de debater com as pessoas, como, aliás, debati em todos os lugares a questão da estrutural. Agora, não tenho nenhum respeito pelas pessoas que fogem do debate, pelas pessoas que não aceitaram o meu convite, que marcaram comigo o compromisso de debater a questão ecológica da cidade estrutural e lá não apareceram. Pela razão muito simples, de que simplesmente não tem argumentos, não tem nada para dizer, porque estão querendo pregar uma mentira para a sociedade do Distrito Federal. Eu gostaria de saber o seguinte: o projeto, o RIMA prevê que naquela localidade, com o grande projeto de fixação de doação de terra pública aos empresários que o governo quer fazer, haveria uma circulação média de 30 mil pessoas diárias na cidade, naquela área. E eu quero saber o seguinte: como é que as pessoas poluem o subsolo? Poluem o subsolo, evidentemente, pelas necessidades fisiológicas, pelo esgoto, pelos restos de comida, pelos dejetos de lixo orgânico e também de lixo inorgânico. E eu quero perguntar o seguinte: como é que essas pessoas, passando o dia inteiro na indústria e no comércio lá, poluiriam menos do que as famílias que morariam naquele lugar? É uma vergonha. Eu acho que vocês tinham que ter vergonha do papel que estão fazendo aqui, porque não é um papel digno, não. Papel digno estão fazendo aquelas pessoas lá que vêm aqui defender o direito, tá certo, que tem
tanto quanto vocês que moram muito bem, de ter um pedaço de chão para construir a sua casa, sabe? É muito confortável ver essas pessoas bem alimentadas, essas pessoas que moram em grandes espaços, querer renegar o direito daqueles que não têm um pedaço de chão a ter um pedaço de moradia. Nós vamos voltar muitas vezes durante a sessão de hoje a essa questão da cidade estrutural. Mas eu quero aqui dizer o seguinte: a partir de sábado, com essa desmedida ação de ocupação de terras rurais no DF, aflorou mais do que nunca a questão dos sem terra da área rural. E eu quero dizer o seguinte: num discurso muito oportuno e muito bem colocado, proferido nesta Casa Legislativa, o deputado do Partido Progressista, Daniel Marques, colocou que o governo deveria parar de tanta retórica, deveria parar de financiar ações deletérias, para terminar, senhor presidente, e sim passar a ação. Já que o governo não passa a ação, a bancada do Partido Progressista traz aqui um projeto que eu tenho a plena certeza que encontrará o apoio unânime dos deputados desta casa, já que o projeto, apresentado hoje pela bancada do Partido Progressista, reserva uma área de 320 hectares, desapropriada para fins de utilidade pública no final do governo passado, para o imediato assentamento das famílias de sem terra e dos trabalhadores sem terra do Distrito Federal, a fim de que, naquele local, seja desenvolvido um projeto piloto de agricultura, com financiamento assegurado para investimento e produção pelo Banco de Brasília. É isso que nós esperamos, que as pessoas saiam do discurso de defender aqueles que não têm terra e venham juntos defender um projeto que, isso sim, resgata o direito a um pedaço de chão a todos aqueles que querem fazer do trabalho o meio digno de ganhar a vida. Esta presidência quer informar os manifestantes nas galerias e, inclusive, a segurança para não aceitar que as pessoas de um lado façam provocações para as pessoas de outro lado. E nós mandaremos retirar se alguém fizer provocação do outro lado. Passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco, enquanto concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, hoje estou apresentando a esta Câmara, a este plenário, um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de água e de implantação de energia em quaisquer núcleos urbanos ou rurais, com mais de 500 residências e com mais de 2 anos de existência. É inconcebível que populações fiquem sem água e sem energia. Portanto, esse projeto vai ser aprovado. Lamentavelmente, eu estou vendo pessoas da sociedade fazendo assim. Vocês são contra colocar energia e água em populações pobres? É lamentável. É lamentável. Vocês estão a serviço de quem? É lamentável que vocês protestem porque a gente quer colocar água, quer colocar luz em populações pobres. Lamentável. Lamentável essa atitude. Eu não acredito. Estou perplexo. Mas, companheiros, eu quero lembrar aqui, inclusive a deputada Maria Laura do PT, que está aqui presente, a presidente do PT, que todos os deputados do PT votaram a favor da cidade estrutural no primeiro turno. E por que esses deputados, Maria Laura, mudaram de ideia? Como é que se muda de ideia da noite para o dia? Todos os deputados aqui votaram a favor da cidade estrutural no primeiro turno. E hoje o que é que nós estamos presenciando? É o grupo palaciano
cooptar deputado na calada da noite. Hoje estamos assistindo a maior cooptação de deputados da história do Distrito Federal. O Palácio Buriti. Hoje o grupo palaciano tentando cooptar os deputados. Este governo foi eleito em nome do combate ao fisiologismo e está praticando, senhor presidente, as mais práticas fisiológicas que já conhece em mais de 30 anos do Distrito Federal. Senhor presidente, os deputados desta casa têm dignidade. Os deputados desta casa vão mostrar a cara. A população do DF, que está sendo desinformada, porque existe uma pesquisa que não foi divulgada, que 60% da população do Distrito Federal apoia a cidade estrutural. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Só para finalizar, senhor presidente. Qual é o problema? Qual é o problema de 1000 famílias morarem próximas às indústrias? Vocês são contra as indústrias lá na cidade estrutural? Pois o governador quer colocar indústria lá. E indústria polui mais do que pessoas. Mas nós vamos garantir a presença dessas 1000 famílias na cidade estrutural. Essa presidência registra a presença no plenário desta casa da deputada Maria Laura e cumprimenta a nobre deputada pela sua presença nos debates democráticos desta Casa de Leis. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado João de Deus. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado César Lacerda. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, ontem eu fui chamado de mentiroso pelo líder do PP nessa casa, em função das denúncias que eu agora trago, e mais, eu chamo agora de grileiro. É um momento extremamente oportuno quando a gente fala de uso e ocupação do solo no Distrito Federal. Há uma época de omissão, de conivência, de prevaricação, de tráfico de influência. Eu tenho aqui o relatório do doutor Anelino, melhor dizendo, Adelino de Souza Marinho. Esse relatório é escrito, é da Terra Cap, memorial descritivo de gleba de terras da Fazenda Poço Claro, Lamarão, de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, e não do deputado Luiz Estevão. Eu vou ler o último parágrafo. Essa casa precisa, na perspectiva de um estudo, de um diagnóstico sério, avançar sobre essa questão e chamar o deputado em questão para um debate aberto. O documento é assinado no dia 25 de setembro de 1980. Último parágrafo, eu não vou tomar mais parágrafo. Parte de terras objeto desta escritura foi abrangida pelas transações irregulares levado a efeito pela Prefeitura Municipal de Formosa, em que são compradores Paulo Otávio Alves Pereira e Luiz Estevão de Oliveira Neto e outros. Pior, eu trago aqui o mapa, está aqui o mapa da Fazenda Poço Claro, em que os quinhões que são apropriados irregularmente são explicitados
no mapa. Esse mapa aqui é o mapa de levantamento do Departamento de Cadastro de Terra, da TerraCap, assinado pelo senhor Adelino Marinho. O mesmo senhor Adelino Marinho, senhor deputado Peniel Pacheco, que o deputado disse que não, que as terras dele, aqui, num depoimento em que houve pressão para que não se avançasse sobre essa questão. Eu digo isso porque o deputado Luiz Estevam tem dito que eu tenho falácias, que eu sou fantasioso, que eu brinco com a coisa alheia. Não, deputado Luiz Estevam, o seu tempo passou de ser dono da cidade, de pressionar pelo poder econômico, de comprar as pessoas. Eu topo, deputado Luiz Estevam, e mais, ir a qualquer lugar abertamente debater essa questão. Senhor deputado, o tempo de Vossa Excelência está encerrado. Para encerrar, dizer ao deputado que eu quero sugerir ao deputado Marco Lima que convoque para a Comissão de Direitos Humanos que ele pediu sobre a questão da ocupação da... É grave o que eu vou trazer aqui. Que convoque o senhor Fábio Simão, que convoque o senhor Antônio de Tal, compadre dele, na questão da ocupação das terras da fazenda, que ele diz que é dele e que é do patrimônio público. E mais, senhor está deputado, aqui para encerrar. Encerra, por favor, o tempo de Vossa Excelência está esgotado. A solicitação de reintegração de posse, feita pela TerraCap, contra, em que é corréu, o doutor, a Prefeitura Municipal de Formosa, o deputado Luiz Estevam e sua mulher, e o seu Lino Martins. Aqui está a peça de defesa da TerraCap, protocolada, endereçada ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara civil da circunscrição judiciária de Brasília, Distrito Federal. A TerraCap protocolou isso aqui no dia 4 de agosto agora. Portanto, aquela área é uma área sob júdice. Senhor deputado. Esse debate eu quero, porque esse deputado tem que contar a história relacionada a quinhões da Fazenda Poço Claro ou Lamarão. Porque o deputado Luiz Estevam me chamou de mentiroso. E eu estou dizendo aqui, mentiroso é ele, grileiro é ele. Senhor presidente, tendo em vista as inúmeras e repetidas menções ao meu Com a nome, palavra, pela ordem, o deputado Luiz Estevam. Solicito que me seja concedido o direito de resposta. Essa presidência concederá o direito de resposta ao deputado e solicita, por favor, que ele obedeça ao horário de 1 minuto. Não, o direito de resposta é 1 minuto. Senhor presidente, eu fico muito feliz realmente, meus caros amigos da cidade estrutural e o povo todo que está lá fora, no sol, acompanhando o desempenho dos deputados aqui dentro, porque o que for feito aqui hoje vai ficar na história política de Brasília. Eu quero dizer o seguinte, eu fico muito feliz quando eu vejo essas acusações mais uma vez repetidas. Porque, veja bem, essas mesmas acusações destemperadas foram trazidas para a CPI. O senhor Adelino prestou depoimento aqui, a própria deputada Maninha estava presente no dia. Eu pergunto por que o deputado que quer esse confronto não veio para cá interpelar o senhor Adelino, porque não tem nenhum interesse na apuração na verdade. O que eles querem simplesmente é ter esse discurso surrado, vazio, mentiroso, um discurso que não tem nenhum fundamento para ficar repetindo essa cantilena durante 4 anos. Mas a verdade está aí, o relatório da CPI está aí o pedido que o deputado fez para tentar me levar para a CPI, que foi derrotado por 7 votos a 2, e o que nós queremos é o seguinte, Vamos avançar no debate concreto do dia de hoje. Vamos dizer o seguinte, por que o partido que se diz Partido dos Trabalhadores votou aqui durante 6 vezes a favor da cidade estrutural. E na 7ª vez, quer mentir para o povo, dizendo que há razões para votar contra. Vamos dizer a verdade, vamos ter coerência, vamos ter dignidade política e não vamos fugir do verdadeiro debate. Porque o verdadeiro debate é o seguinte... Por que um partido nega às pessoas que estão ali o direito sagrado à moradia? Por que mudam o voto sem nenhum motivo correto? Vamos ter vergonha, vamos ter caráter e vamos ser coerentes com o passado político. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Renato Rainha.
Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Adão Xavier. Não havendo mais líderes inscritos, passaremos ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores aqui presentes na Casa do Povo, a imprensa, hoje esta casa, mais uma vez, defende o interesse da população de Brasília. Aqui se encontra pessoas que defendem com toda a força e amor a cidade estrutural. Aqui se encontram as pessoas que é contra a cidade estrutural. Mas é necessário fazer uma reflexão, não só sobre a nossa capital. Vamos retornar agora aos 50 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial. Qual foi a atitude dos países como a Itália, a França e a Inglaterra? A primeira atitude dos presidentes com as capitais destruídas foram fazer a reforma urbana, dando à população que estava ali, carente, um lote para morar, como um primeiro passo inicial. E hoje, retornando de 50 anos atrás, a realidade de Brasília, nós temos um confronto do interesse econômico sobre o interesse popular. E aqui dessa tribuna, nós ouvimos várias vezes a defesa da cidade estrutural pelo Partido dos Trabalhadores, falando em nome da população carente, falando em nome daqueles que mais necessitavam, defendia e dizia só uma palavra: por que distanciar o povo humilde da cidade maravilhosa que é a capital? Quantas e quantas vezes os parlamentares do PT subiram aqui? Porque hoje, qual é a diferença? Será porque hoje tem um governo do PT? Não, não há diferença. Há um conflito de interesse econômico. Não vai, e eu tenho certeza e quero dizer para essa população da nossa capital que defende, que é contra a estrutural, esse povo humilde que está na cidade estrutural, é povo que merece respeito, é povo que merece dignidade e ter um endereço, e ter a sua moradia perto do seu trabalho. Mais do que isso, aqui se falaram em reforma agrária. Reforma agrária que nós defendemos é a mesma reforma que foi feita no INCRA 8, INCRA 7, INCRA 9. E sou a favor, senhor deputado Cafu, a reforma agrária, como eu defendi na lei orgânica, a reforma agrária, mas com as terras públicas da União e do governo que está aí à disposição. Por que não? O PT sempre defendeu o sem terra. Está no momento, agora está no governo, lá em Braslândia mesmo. Mais de 300 hectares disponível para que o sem terra se ocupa. Basta a vontade do governo, junto com o convênio do governo federal. Agora, não defende o especulador. Não vim aqui defender aqueles que têm lote e quer mais um lote. Não vim aqui defender aqueles que estão especulando com a população humilde. Eu sou favorável àqueles que estão em Brasília há mais de 3 anos. Sou favorável àqueles que têm filhos e precisam de um lote. Por isso, vou votar, senhor presidente. Vou votar mostrando o meu voto, porque esse foi a prática do PT nessa casa. Vou mostrar o voto e eu quero ver o presidente dizer que não pode, porque historicamente, todos os votos que estiveram aqui em voto secreto, o presidente hoje dessa casa mostrou o voto e disse: o voto é aberto, o meu voto vai ser aberto. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado João de Deus. Na ausência do parlamentar, convido o próximo orador inscrito, deputado César Lacerda.
O deputado abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Cláudio Monteiro. O deputado não deseja fazer uso da palavra. Conceda a palavra ao deputada Lúcia Carvalho. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paz. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, hoje, como todos sabemos, esta casa apreciará o veto do governador à cidade estrutural. Mas o que pretende o governador com o veto? O que ele pretende? Estancar o crescimento do Distrito Federal? Mostrar a indiferença e insensibilidade a respeito dos graves problemas habitacionais? A resposta para essas perguntas, evidentemente, é não. O que o governador pretende é que, sem que haja uma grande discussão sobre os problemas de moradia da população do Distrito Federal, sem que seja revisto o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, sem que sejam implantados os planos diretores locais, um para cada região administrativa, sem que a gente discuta claramente a questão do desemprego, não seja admitida a criação de novos assentamentos. Fico indignado com a atitude de alguns colegas que vêm a essa tribuna e de forma exaltada, usando argumentos falaciosos, acusam o governo democrático e popular de traidor das causas dos desfavorecidos, de algoz dos contingentes de baixa renda. Ora, senhores deputados, senhoras deputadas, esse governo que vem sendo atacado injustamente, possui propostas coerentes para a política habitacional no Distrito Federal. E queremos essa política de maneira diferente. Queremos essa política não com o modo como está se querendo implantar aqui agora. Os princípios dessa política já foram divulgados e visam, primeiramente, a proporcionar a posse da moradia digna como condição básica para o exercício da cidadania, levando em conta as especificidades sociais, culturais, econômicas dos diversos segmentos da população. Nós queremos, prioritariamente, apontar uma política habitacional para as famílias de baixa renda. Mas nós temos que ter política habitacional para todos os segmentos da sociedade. Nós temos que discutir a urbanização de Santa Maria, a urbanização do Recanto das Emas, a urbanização de Samambaia. Nós temos que melhorar a qualidade material de vida com habitabilidade. Nós temos hoje quase 60 mil residências no Distrito Federal construídas precariamente. Muitas delas, quando vem a época dos aguaceiros, a Defesa Civil tem que sair correndo. Nós temos que ter responsabilidade, sim. Sobre tudo isso, temos que discutir preço de material, temos que discutir tecnologias, temos que discutir de que maneira nós vamos baratear o metro quadrado. Temos que discutir, sim, um outro jeito de fazer política habitacional. A política habitacional do governo defende ainda a implementação dos programas e processos associativos, cooperativos, de autogestão, com a garantia de ampla participação popular e com o mínimo de intervenção administrativa e financeira do Estado. Contempla também a utilização intensiva de mão de obra nos locais onde os programas e ações serão executados,
porque nós precisamos gerar emprego e renda. Respeita, e isso é muito importante, a observância do cadastro geral do IDAB na seleção dos beneficiários dos programas, privilegiando as famílias de baixa renda ou com renda inferior a 5 salários mínimos. E nós já começamos a fazer isso. O IDAB acaba de convocar os 300 primeiros nomes na lista que nós publicamos semanas atrás através da imprensa. Propõe em todos os casos o pagamento da terra pelos beneficiários em bases compatíveis com suas rendas. Determina ainda o melhor aproveitamento dos espaços urbanos, da infraestrutura já implantada, mediante o adensamento dos núcleos urbanos existentes e da ocupação de suas áreas vazias. Senhores deputados, a essas linhas mestras, esses princípios não refletem uma política habitacional coerente e socialmente justa? Não espelha a vontade política de um governo que pensa na classe trabalhadora? O governo, para executar essa política habitacional, observará seus compromissos de campanha, que determinam que não mais haverá doação de terras públicas, que a invasão de terra pública não garantirá ao invasor qualquer benefício. Moradia, senhores deputados, é mais que um lote, é preciso ter, além da casa, infraestrutura, bens, serviços públicos e, mais do que nunca, emprego. Finalizando, solicito a todos os membros dessa casa que, no tempo que nos separa da próxima, desse tempo agora, daqui um instante, em que nós vamos avaliar tudo isso, que faça uma avaliação serena. Pensem nos males que a criação de mais esse assentamento irá causar ao Distrito Federal. Não se deixe intimidar. As galerias dessa casa estarão repletas de gente humilde, que, ludibriada pelos interesses dos poderosos, com transporte e alimentação custeado por empresários que querem perpetuar a prática de doar terras públicas para obter ganhos eleitorais, aqui virão exercer o direito legítimo de pressionar. E nós respeitamos isso, mas não podemos ceder a essas pressões. Elas não serão vitoriosas. Vamos manter o veto à criação da cidade estrutural. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados senhores das galerias, senhores da imprensa, eu quero aqui ler um pronunciamento, ler um pronunciamento da deputada Lúcia Carvalho no passado. É as notas taquigráficas que ela fala do dia 22 de setembro de 91. Não vou ler as notas taquigráficas todas para não tomar o meu tempo. Mas vejam bem, ela fala aqui que existem chácaras que estão sendo áreas não para plantio, mas para mansão, que inclusive foram objeto de CPI por parte dos deputados José Edmar e Vasni de Role. Lá embaixo, eu gostaria de pedir, senhor presidente, se pudesse pedir silêncio lá na galeria. Olha, portanto, o deputado José Edmar deve apresentar emenda ao projeto, transformando esta área em zona urbana e reservando área para a cidade estrutural. Que o PEDOT tenha isso. É o discurso de Lúcia Carvalho, líder do governo, em 91. Mais à frente ela diz: deixo mais uma vez registrado que eu, num compromisso não só com o meio ambiente, mas pelo que já está traçado para aquela área, principalmente se observando a área como um todo, sou pela isonomia de tratamento. Isonomia de tratamento é transformar a área urbana e reservar
para a cidade estrutural. Ora, gente, anteriormente, a deputada Lúcia Carvalho, que fala tanto em coerência, falava uma coisa no passado, quando era oposição. E hoje chega ao governo e fala completamente diferente. Isso só demonstra claramente uma incoerência clara do Partido dos Trabalhadores. O rima feito pelaquela área, estão aqui as provas que mostram as irregularidades. Também não vou falar. Mas eu quero dizer que hoje está em jogo uma coisa. Está muito mais em jogo o setor industrial do que a cidade, o setor industrial do que a cidade estrutural. Por que que eu digo isso? Porque hoje já está aprovado no PEDOT, já tem o plano urbanístico, já tem um rima fraudulento que permite o governo fazer o setor de indústria. E pasmem, senhor, esse setor de indústria é um acordo entre alas do PT, alas do PPS com o governo. E esses mesmos empresários hoje colocam o PT numa parede de tal forma que o PT se curva aos empresários e se submete a tirar os pobres para entregar os lotes para os empresários. Gente, em que lugar nós poderíamos imaginar que o PT chegou a tanto? É uma vergonha. Não tem outro termo para dizer. E quando aqui levanto, vejam bem, esse setor de indústria, quando fala nas áreas dos assentamentos, ainda vaziam que poderiam receber aquele pessoal, falam na discriminação, retirar o pessoal de lá. Mas naquelas áreas vazias de Samambaia, de Santa Maria, de Recanto da Ema, poderiam perfeitamente ser colocado o setor de indústrias, áreas industriais, para aquele povo que está desempregado lá nos assentamentos, ter o emprego perto da sua moradia. Esse era o discurso do PT, falando do distrito industrial, perto do local de moradia. Gente, como é que muda tanto de posição? E outra coisa, o que é mais vergonhoso, e aqui eu quero chamar, pena que o presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, não esteja presente. Parece que todos do PT fugiram do plenário, porque a verdade dói. Dói, machuca. Mas é a verdade, eu não posso me furtar dela. E veja bem, eu queria falar isso aqui com o presidente Geraldo Magela. O que mais me dói, o que mais dói para mim, não é nem a derrota, se for por acaso vir hoje. É o sofrimento do povo em primeiro lugar. E em segundo local, é saber que o governo não tem palavra. Porque para mim apoiar esse governo no segundo turno, eu pedi Geraldo Magela para me levar ao governador Cristóvão. Sentei com ele na sede do PCdoB na 905. E lá levei 8 projetos de lei. Dos 8, o governador assumiu compromisso comigo com 7. E dos 7, o primeiro era a cidade estrutural. E eu fui para a rua, gente. Fiz reunião em Ceilândia, junto com eu, desadministrador de Ceilândia, pedindo voto para Cristóvão, no caminhão, junto com os inquilinos, e falando que o governador Cristóvão assumiu com compromisso comigo pela cidade estrutural. Fui para Taguatinga e fiz reunião, junto com o PT no meu caminhão. Fui para o Paranoá, fiz para Santa Maria. E eu quero perguntar a coerência do PT, se isso é verdade ou é mentira. Eu quero perguntar a Geraldo Magela, pergunto, senhor governador, se ele não assumiu comigo. E o pior é que nós ganhamos a eleição, levando milhares de pessoas a votar. Nenhuma mentira, nenhuma promessa mentirosa. Isso é o que mais me dói, saber que fomos traídos desde o primeiro instante. Porque outro segmento do PT, do PPS, havia feito acordo com empresários para tirar o povo. O tempo de Vossa Excelência está encerrado.
Eu pergunto a Vossa Excelência se tem mais 30 segundos. Peço que conclua, por favor. Portanto, concluindo, essas são as verdades. E hoje aqui eu quero dizer principalmente àqueles que falam em ecologia. Olha, meu companheiro, se vocês querem preservar aquela área, observa direitinho. O objetivo é derrubar o veto do senhor governador, porque derrubando o veto, o projeto obriga a fazer um novo RIMA. E, logicamente, o governador pode ter o terceiro turno. Agora, queremos que o RIMA seja um RIMA correto, certo, e não feito pela máfia do RIMA já denunciado nessa casa. Portanto, os argumentos são densos. Os argumentos são, por demais, convincentes. Agora, eu não posso competir com os favores e com a compra ou com alguma coisa que possa oferecer vantagem. Felizmente, quero destacar que os deputados que estão aqui, os 13, foram bravos demais e não se venderam. E nós vamos derrubar esse veto, porque é uma questão de dignidade dessa Câmara Legislativa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Eu fui citada e peço direito de resposta. Essa presidência concederá 1 minuto à parlamentar para usar do recurso regimental do direito de resposta. Antes, porém, convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer uma pergunta ao presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não tenho nada contra a deputada Maria Laura, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência, se no nosso regimento alguma coisa permite que o presidente de um partido possa vir aqui, de certo modo, patrulhar os seus membros de partido. Se isso é legal, se isso é correto, e se for correto, perfeitamente que ela pode ficar aqui. Mas se não for, eu acho até por uma questão de ética, isso não deveria ser permitido. Quero, senhor deputado José Edmar. Senhor deputado José Edmar, o artigo 76, no seu parágrafo 1º, diz que será admitido acesso ao plenário a outros parlamentares, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. Então, a permanência de parlamentares no nosso plenário sempre foi admitida e nós não vamos impedir. Agora, naturalmente, solicitando a todos que se limitem à presença e não há nenhum tipo de constrangimento ou de postura de cerceamento à liberdade. Eu passo a palavra à deputada Lúcia Carvalho para o direito de resposta concedido pelo deputado Peniel Pacheco, quando do exercício da presidência. Senhor presidente, senhor presidente, é só para uma questão de compreensão melhor. 1 minuto, deputada Lúcia. Eu não citei a deputada Maria Laura como deputada, como parlamentar. Citei como presidente de um partido político e eu gostaria que fizesse essa distinção. E assim é que eu estou fazendo essa questão de ordem. Deputado, infelizmente nós não podemos destituir a deputada do mandato que lhe foi conferido pela população. Então, na situação de parlamentar, o nosso regimento garante. O nosso pedido é que a deputada, inquerendo, permaneça, mas nos limites do acompanhamento. Concedido 1 minuto à deputada Lúcia Carvalho para direito de resposta. Eu estou inscrita também e vou usar da palavra por 5 minutos, mas agora apenas falando ao deputado que fez uso de um pronunciamento em 1991, eu queria lembrar ao deputado que em 1991 nós não tínhamos 19 assentamentos, deputado. Em 1991, o deputado apresentou o projeto em que nós aqui
fizemos como resistência porque atendia os critérios da X. O atual projeto apresentado pelo deputado virou, na realidade, uma disputa política e que nós tivemos com o deputado um posicionamento de negociação e o deputado simplesmente rompeu o trabalho que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Portanto, deputado, eu tenho muito orgulho de ter dito o que está aqui, não contraria as nossas posições e errado ao deputado que não avalia a mudança, a evolução da conjuntura e hoje a existência de 19 assentamentos que precisam ser adensados. Essa é a resposta ao que o deputado colocou, mas quero a minha inscrição assegurada. Obrigada. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Eu queria fazer uma saudação aos companheiros das galerias, indistintamente, são companheiros do Distrito Federal. Nós nos sentimos honrados com a presença democrática hoje daqueles que defendem a criação da cidade, daqueles que são contrários. Minha saudação a todos que estão nas galerias. Agora é preciso aproveitar esse espaço para aqui retirar algumas colocações indevidas que têm sido feitas. A estrutural, na realidade, ela começou a ser, desde janeiro para cá, o palco de um espaço da oposição ao governo do Distrito Federal, e não um espaço para se colocar necessidade de habitação. Eu quero mostrar aqui a todos da galeria uma foto registrada em fevereiro deste ano. O que mostra essa foto é que a cidade estrutural virou a indústria de invasão, tão denunciada por nós aqui, mesmo como oposição, e agora sofrendo no governo as consequências dessa invasão diretamente. Vejam, senhores, kits que foram denunciados pela imprensa, vendidos por uma empresa no Distrito Federal, com valor e com destinatário lá para a cidade estrutural. Está aqui, senhores. Vocês que estão nas galerias fazem parte deste ato que nós renegamos sempre enquanto Partido dos Trabalhadores, enquanto cidadãos, enquanto representantes do povo. Eu estou mostrando uma situação de pessoas que abusaram da luta que muitas pessoas vêm realizando no Distrito Federal. É preciso dizer também que não foi neste governo que foi realizado um RIMA e que se estabeleceu, em 1994, um projeto urbanístico de parcelamento para lotes industriais. Isso foi em 94. E dizer também o que vem sendo dito, que nós, do governo, queremos uma aliança com os empresários, é que o RIMA aponta que naquela área é destinada a indústrias de leve porte, indústrias que gerem muito emprego. E aí eu quero fazer uma pausa nessa explanação. Se Brasília tem hoje 80 mil inscritos na X, tem 150 mil desempregados. Então, um governo que luta para que no Distrito Federal haja indústria, haja emprego, está lutando para que os indivíduos tenham cidadania. Porque o indivíduo que não tem salário, ele fica à mercê da esmola, ele fica à mercê de políticos espúrios que vão lá distribuir sopa, que vão lá levar celular, que vão lá reunir os moradores. Agora, se o deputado tivesse interessado mesmo, ele votaria em favor do Prodecon, sim, para que lá tivesse emprego, para que lá pudesse se instalar indústrias moveleiras que geram muito emprego, indústrias de confecção que geram muito emprego, que é o que está permitido para que aquela área possa absorver. Indústrias que não descarregariam no esgoto poluentes como nós teríamos com a presença de 35 mil pessoas. E mais, dizer que com os companheiros do lixão, os 528, já está acertado. O governo já disse publicamente que eles serão colocados numa área destinada, escolhida e negociada com o governo. E aqueles que na área têm inscrição na X,
também serão atendidos na medida em que sua pontuação for sendo permitida. E os carentes serão também dado um tratamento para que eles possam ter assistência. Agora, aqueles que estão lá, que têm residência, aqueles que estão lá fazendo esse tipo de trabalho condenável, tem que, na verdade, colocar esses indivíduos lá nas suas residências, puni-los, inscrevê-los, ou seja, estas pessoas são indignas da confiança do povo do Distrito Federal. E aí, companheiros, nós estamos aqui fazendo uma disputa de ideias. Nós estamos construindo o Distrito Federal. E quero dizer que métodos como este aqui, concluindo, senhor presidente, 30 segundos, queria mostrar panfletos apócrifos. PT se aliancia com a Fibra. Novas e perigosas amizades da deputada Lúcia Carvalho. Panfletos mentirosos é típico de gente como aqui nesse plenário já avalizou a Operação Uruguai, que é o maior roubo que esse país já viu. Isto aqui é típico de gente que tem amizade, que construiu a sua fortuna à custa dos cofres públicos, que não assume as mentiras que estão aqui colocadas. E esse tipo de postura é um indivíduo que também ajuda e que engana a população que se encontra naquela área. Como governo responsável, nós temos propostas para estrutural, sim. Nós temos propostas de industrialização no Distrito Federal. Isso muito nos orgulha. O que as pessoas da oposição ficam sem ter palavras para criticar, porque o governo tem sido, sim, intransigente na honestidade, intransigente com o pagamento de impostos e contra qualquer violação do direito de todos os cidadãos do Distrito Federal. Portanto, companheiros, essa luta que se transformou de oposição em situação tem que ser interrompida. E existe uma proposta de consenso que eu espero hoje aqui possa ser celebrada, que a gente faça a manutenção do veto da estrutural e que a gente possa ter respeito às pessoas da estrutural, exceção aquelas que estão aqui para fazer aquela cultura de invade que a gente distribui lote permanecer. E isso nós não vamos permitir. Aqueles que estão aqui para exigir aquilo que não tem direito, ou seja, já tem um lugar, já tem um espaço para morar. Portanto, o nosso compromisso é, de fato, com aqueles que precisam de habitação. E quem precisa de habitação vai respeitar a pontuação, vai receber, porque o governo Cristóvão iniciou uma política habitacional que, mês a mês, chamará os inscritos na X. E se vocês estão inscritos, moram no DF e com certeza vão lutar com a gente para que haja geração de emprego, terão a política habitacional. Minha saudação, e eu tenho certeza que a gente aqui vai conseguir modificar os votos dos parlamentares que, no outro momento, votaram pela criação de uma cidade que não tem a menor condição de ser edificada naquele lugar. Concedo a palavra ao deputado, a deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, galeria aqui presente, imprensa, eu gostaria de falar nesse momento que eu considero um momento histórico para essa cidade. Na verdade, a votação da estrutural hoje adquire um simbolismo. O simbolismo que está nas nossas cabeças. O simbolismo daqueles que defendem, que utilizam o populismo, que utilizam a miséria do povo para fazer demagogia política, que é exatamente o populismo retrógrado de querer prometer aquilo que eles sabem que não pode cumprir. E a posição que eu defendo, que é a posição da nossa bancada e do nosso governo, que é uma posição de dar à população do Distrito Federal condições de vida, condições de dar aos seus filhos trabalho e educação.
E é por isso que esse simbolismo hoje se expressa nessa votação. E eu gostaria de chamar a atenção de todos e recuperar a memória dessa cidade e situar numa discussão que ontem aconteceu nesse plenário. Nós víamos aqui exatamente aqueles que detêm nessa cidade o poder econômico, que detém a possibilidade de, por exemplo, estar fazendo a defesa dos oprimidos, dos menos, que eu diria, economicamente, nessa cidade. No entanto, o que é que acontece? Ontem nós presenciamos no jornal um fato inédito. Nós presenciamos acusações de que os sem terra estavam invadindo fazendas em torno do Distrito Federal. E presenciamos aqui a oposição se levantar contra os sem terras. E quem são os sem terra? São exatamente a faixa oprimida dessa sociedade. E hoje essas mesmas pessoas vêm aqui com discurso demagógico dizer que estão defendendo os oprimidos. Por que não se faz, então, a distribuição de lote nos seus terrenos? Por que não se faz, então, a divisão das suas fazendas para aqueles que necessitam de terra para plantar e para cultivar? Esse é o discurso da demagogia. E é esse discurso que nós temos que combater. Nós queremos, sim, uma política de habitação nessa cidade, mas uma política que seja uma política que faça com que o nosso povo possa morar bem, que possa trabalhar, que os seus filhos tenham saúde e tenham educação. Esta é a política que o governo Cristóvão Buarque quer implementar. Nós queremos que nessa cidade sejam respeitadas aquilo que nós também consideramos como fundamental, que sejam respeitados o ponto de vista dos ambientalistas, seja respeitado aquilo que nós sabemos que é fundamental, respeitar a preservação desta cidade. Nós somos uma cidade nova, mas uma cidade que está condenada se continuarmos com esta demagogia de querer utilizar as populações carentes para depois, nas próximas eleições, estarmos cabalando o voto. Isso não é correto. É necessário que a sociedade brasiliense possa caracterizar essa situação. É necessário que cada eleitor cobre do seu deputado o voto que ele vai ter aqui dentro de plenário. E eu gostaria de perguntar, será que o Cruzeiro está satisfeito com a cidade estrutural? Nós vamos ouvir essa resposta em 1998. Será que Taguatinga está satisfeita com a cidade estrutural? Nós vamos ouvir isso em 1998. E é por isso que eu gostaria, então, de deixar aqui a nossa posição. Nós não somos contra os menos favorecidos. Nós queremos o contrário, que os menos favorecidos, além da moradia, possa ter direito à vida. A vida é fundamental e nós vamos lutar por ela. E é por isso que o governo democrático popular não tem vergonha de colocar as suas propostas. E é por isso que o governo democrático popular vem aqui através dos seus deputados, num desafio à oposição. Vamos fazer uma avaliação e vamos ver qual será o resultado mais positivo para essa cidade. Querem dividir terras? Vamos dividir. Dividam as suas terras, as suas fazendas, as grandes propriedades. Aí sim o seu discurso estará de acordo com a sua proposta. Nós vamos votar pela manutenção do veto. Estamos tendo certeza que este voto é o voto que a sociedade brasiliense espera. Muito obrigado. Tá, ele vai falar? Ele é o próximo. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, este país é um país atípico. Ontem, no estado da Bahia, subiu à tribuna, subiu um caminhão, Haroldo Lima, do PCdoB, nas trincheiras do senhor ditador Antônio Carlos Magalhães.
E aí, meus amigos, a política da mesma forma se repete no Distrito Federal. PRN, PPR, PDS, PFL, juntamente com muitos daqui que eu estou vendo nas trincheiras pedindo emprego, pedindo lote.